Iniciando o nosso programa de hoje, então, Momento Sindical aqui pela TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. E hoje o nosso entrevistado aqui é o professor Alan Bick, o qual a gente vai conversar com ele sobre história, vamos dar uma discorrida sobre o tempo na nossa cidade, em nossa região aqui, mas principalmente a respeito de um projeto que foi há poucos dias, há pouco tempo agora, executado pela Escola Venceslau Braz, o qual aí a gurizada do Venceslau Braz aí surpreendeu a nossa comunidade, criando um trabalho histórico, de prédios históricos, criando maquetes. E eu gostaria que o professor aí falasse para a gente, nos contasse como surgiu a ideia deste projeto, e como os prédios foram escolhidos, e a gurizada como se saiu, porque a informação que se tem, e a conversa que a gente tem, todos eles nota 10, claro, não é a gente que dá nota lá, mas nota 10. E aí, professor? Boa tarde, né? Enfim, fico feliz de estar aqui, até para falar desse projeto, porque foi um projeto importante, né, para a minha escola, para a comunidade escolar como um todo, para a minha pessoa, como professor de História, fazer esse resgate, porque muitas vezes a gente percebe que os alunos têm certa dificuldade de se interessar por essas temáticas envolvendo história, ou mesmo envolvendo a história do seu próprio município, tá? Então eu, lá por meados de março, abril, eu comecei a pensar sobre essa questão da memória do município. Porque eu percebo que nós temos muitas pessoas, eu pensava isso naquela época, nós temos muitas pessoas jovens, né? E potencial que não está sendo desenvolvido. Isso, e muitas vezes se interessam mais por sair da cidade do que ajudar a construir a cidade. É porque na real, assim, professor, a gente percebe que a nossa cidade ela é formadora de profissionais para outros municípios. E é essa mentalidade que a gente teria que dar uma sacudida nela e inverter essa lógica. Sim, e eu tinha essa ideia, eu tinha esse pensamento quando eu era mais novo, né? Já tenho meus 33 anos, já não, como eu diria, já não cozinho na primeira fervura, né? Idade de Cristo. Né? Então a gente o tempo vai passando e a gente vai mudando de opinião, mas lá pelos meus 18, 19 anos eu tinha essa ideia meio romantizada de Porto Alegre, para Porto Alegre, mudar de vida, transformar, e tu vai vendo com o tempo que tu pode sim fazer a diferença aqui no teu município, e eu acredito que as pessoas, né, os jovens principalmente, devem ter essa consciência, começar a tomar essa consciência em relação ao município e, por que não, começar pelo seu passado. Conhecer o seu passado para poder ter uma perspectiva de futuro. Exatamente, conhecer a sua memória. Por quê? Eu sempre penso assim, o historiador, ele é a figura que ajuda a constituir ou reconstituir o quebra-cabeça da história, né? Nós temos inúmeros profissionais que ao longo do tempo vão botando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, uma pecinha aqui, e a gente vai reconstituindo, né? E aí depois, esse quebra-cabeça parcialmente completo, porque o tempo vai passando e sempre vai surgindo alguma coisa diferente, esse quebra-cabeça ele é disponibilizado para a comunidade. E aí a comunidade faz o quê? Ela adquire experiência a partir dessas vivências das gerações anteriores, né? Então o que eu pensei lá por meados de março? Eu quero que os meus alunos do 6º e do 7º ano, a princípio, naquele momento, eles pudessem entrar em contato com essa memória, conhecer o patrimônio histórico do município, saber como funcionava, como funcionava o Cururuchá, como funcionava o Poço Farroupilha, o famoso esqueleto, né? Como funcionavam as oficinas, e assim, conhecendo, eles pudessem valorizar, ter essas experiências. Até para poder repassar. Até para poder, até daqui a pouco melhorar e, quem sabe, resgatar com mais... claro que eu não tenho visto aqui fazer coisas muito mirabolantes, até porque a gente trabalha com 6º e 7º ano, né? Mas pelo menos que eles possam adquirir a consciência da importância da preservação do patrimônio, né? E aí começou com esse sentimento, com essa ideia, com esse desejo, né? Eu comecei a pensar o que eu vou fazer.
E aí fez a provocação para a gurizada. E aí fiz a provocação, aí primeiro organizei o projeto, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer aqui, como é que eu vou fazer ali. E aí veio a primeira etapa, né? Aí a primeira etapa que eu organizei foi uma visita pelo Butiá. Né? A gente visitou diversos locais, inclusive nós passamos por aqui, né? E passamos pelo Mauá, e passamos pelo Clube Butiá. Inclusive tem uma história do Clube Butiá que muitos dos meus alunos nunca tinham entrado ali dentro do Clube Butiá. Crianças de 11, 12, 13 anos que nunca tinham entrado dentro do Clube Butiá, um clube com uma história grandiosa, que remonta lá ao período da década de 40, né? E nunca tinham entrado dentro do Clube Butiá. Muitos não conheciam o esqueleto, só conheciam por nome, por foto, né? E eu acho que isso foi um dia muito bacana, foi uma visita até o meu trabalho. Eu fiz em conjunto com a professora de português, a professora Valéria, né? Que é professora lá na escola, e a gente fez toda essa visita, a vice-diretora Morgana também foi junto. E foi um dia bem recompensador, porque eles conheceram, questionaram a gente depois, né? Posteriormente, cada um pegou um patrimônio para buscar a história, resgatar, né? Mas esse primeiro dia foi bacana e que eles puderam entrar em contato com espaços que muitos deles não conheciam, né? Estamos morando junto. Estamos morando junto e acaba que muitos de nós e até muitos deles acabam ficando restritos a partes da cidade, né? Moram lá no Vila Julieta e acabam que o mundinho deles é o bairro, a família, a escola, o centro e olha lá, né? E acaba que não conhecem esses espaços. E aí como tu vai valorizar um espaço que tu não conhece? Né? Então, grande parte do projeto, ele tem também por objetivo inicial fazer com que as pessoas conheçam o patrimônio, seu patrimônio, porque sem conhecê-lo, tu não vai ter a consciência da importância de preservá-lo. E preservar o patrimônio não é colocá-lo num pedestal, não é simplesmente pegar esse patrimônio e colocar num pedestal de oração e nós vamos rezar para... Não, é preservar para nós preservarmos a nossa memória, preservarmos essas experiências, né, de constituição do nosso município, experiências de sociabilidade, experiências de vivência familiar, né, experiências de trabalho lá no esqueleto, para que nós possamos tirar isso como lição. E temos ainda em Butiá mineiros que trabalharam no esqueleto e iniciaram a sua vida da mineração no esqueleto. Eu conheço no mínimo uma pessoa que trabalhou lá, naquela área lá, e de repente uma hora te dá o nome dele para te fazer uma visita, porque ele iniciou a vida dele profissional na mineração, se aposentou na mineração com quase 50 anos de mina depois, mas iniciou lá. E sabe uma outra pessoa que eu vou te contar que trabalhou naquele espaço? Meu avô, Venuto Bitanos. Ele trabalhou lá, claro, ele trabalhou já no final, né? Ele trabalhou lá pelos idos de 1946, 47, segundo ele, né? Aí eu não sei, não tenho total ciência dessa informação. Naquele momento eles estavam preparando o posto para fechar. Já estava preparando o encerramento das atividades. E aí ele começou lá com seus 13, 14 anos. Era que normalmente a gurizada começava, né? Na escolha. Esse seu João, que eu vou te passar o nome depois, importante, trabalhava na escolha, começou com 12, 13 anos lá na escolha e depois teve uma vida passou pela lavoura, trabalhei na lavoura de arroz e no final concluiu o seu tempo para aposentadoria na Copelme aqui na Mina Recreio. Então iniciou, teve um ciclo fora e retornou para a mineração para concluir o seu tempo de aposentadoria. Isso é uma história legal. Até uma hora dessa deu convidar uns 3 ou 4 mineiros para fazer esse programa junto com a gente. Mas total, eu acho que é legal. Sim, a história deles é a história da constituição desse município. Sem eles, sem o trabalho deles, né? Sem a dedicação deles e de muitos que já se foram, né? Quantas pessoas perderam a vida na mina ou mesmo ganharam a vida a partir da mineração e deram suas vidas ali. Então eu não tenho como não reconhecer a importância do... Nós temos aqui o grupo Coração do Mineiro, que
no Sindicato dos Mineiros, que fez uma gincana interna do próprio grupo, criando em 3 grupos, e era resgatando, buscando esse resgate da nossa história. E eles fizeram entrevista com alguns mineiros, e esse material deve estar guardado aí no sindicato em algum lugar com a coordenadora do grupo, e onde o esqueleto fazia parte dessa história, a barriguinha fazia parte dessa história, e a gente retorna em seguidinho contando essa história, porque a gente retorna em 1 minuto no nosso programa Momento Sindical. Retornando então para o nosso programa Momento Sindical de hoje, e o nosso entrevistado aqui é o contador de história para a gente, o professor Alan Bick, que está contando para a gente, falando para a gente sobre esse projeto aí, sobre as memórias de Butiá, retornando um pouquinho no tempo aí, e também, claro, adiantando o futuro da nossa região aí nesse bate-papo aqui. E eu gostaria que ele entrasse agora propriamente no projeto, então, que foi esse projeto com as crianças da Escola Venceslau Braz, e já ao qual a gente agradece a diretora da escola, que está no momento que foi colocado em exposição a maquete do Sindicato dos Mineiros, ela ligou para a gente aqui avisando, ó, tá lá, quem quiser ir lá, ficou bonita, ficou legal. Professor, eu esperava a repercussão positiva que deu desse projeto, o comentário positivo desse projeto, tal qual aconteceu, não? Oh, acho que não. Obviamente para ser verdadeiro, não. Para ser verdadeiro, não. Quando eu iniciei lá, eu tinha comentado no bloco anterior, a ideia era fazer com que as crianças tivessem um contato com esse patrimônio e pudessem adquirir uma nova consciência em relação a eles. Esse era o meu objetivo, tá? Principal, único e mais importante, né? Então, não esperava, e ao longo do projeto as coisas foram adquirindo uma importância e uma dimensão que eu não esperava. Que bom, né? Inclusive, aí já falando um pouco da segunda etapa, a primeira etapa, eu falei no bloco anterior, foi a nossa visita pelo município. A segunda etapa, eu marquei com eles uma visita ao Museu do Carvão em Arroio dos Ratos, que, ao meu ver, é um dos maiores espaços de memória da nossa região, né? Um espaço interessantíssimo, recomendo muito a visita lá, e inclusive tem um dos maiores acervos de mineração da América Latina, né? Então eu quis fazer uma visita até para eles terem contato com um espaço que representa a região carbonífera, né? De certa forma ali está contido grande parte da memória e grande parte das estruturas que de certa forma se encontram em toda a nossa região, né? Porque o fundamento básico da vida do ser humano é o trabalho, né? Então, por que não fazer uma visita a um local de trabalho que depois se constituiu neste museu, né, de grande valor para a nossa região, e fomos fazer uma visita e eles ficaram encantados, né? É um espaço lindo. Infelizmente, por causa do contingenciamento de verbas das últimas décadas, um pouco da estrutura... Ele trabalhou um tempo ali, ele trabalhava para o governo do estado, no governo Tarso, trabalhou ali, fez um trabalho legal. Ele e a Tassiane, filha de Butiá, filha da professora Terezinha Mello e do seu Juarez Bica de Freitas, que o Juarez trabalhou com a gente, aposentado da mina. E a Tassiane tem um trabalho legal da história também, um livro que ela escreveu junto com a Alessandra, na época. Sobre o sindicato. Nem era até como sindicato, como foi fundado o sindicato, que é a história dos homens dessa terra. O título do livro, e onde ela conta a fundação do nosso sindicato, a história do nosso sindicato. Inclusive existia uma dúvida sobre a data de fundação do nosso sindicato. Tinha uma data que era 1º de janeiro, difícil, uma data do 1º de ano, fundar uma entidade sindical, e outra que era 27 de janeiro. E ela, nesse trabalho dela e do Alessandro, conseguiram resgatar a data
correta, a data correta é 27 de janeiro de 33. E tu sabe, eu vou te contar uma história da Tassiane. A Tassiane... É uma que eu pretendo entrevistar aqui, né? A Tassiane deve. Enxaqueada, mas eu pretendo trazer ela aqui, ela e o Alessandro. Deve, porque ela é uma das pessoas que tem um conhecimento sobre a nossa região que é essencial. Ela é uma pesquisadora da nossa região. Ela conhece tudo. Né? Então, ela tá, acho que agora ela está trabalhando muito com a parte do esporte na região carbonífera. Então, eu acho que ela tem conhecimento de amplos aspectos da vida cotidiana dos municípios da região. E eu fiz parte, junto com ela, de um projeto, né, instituído há muitos anos atrás, chamado Uma Luz no Fim do Túnel. Né? E esse projeto ele visava lidar com um acervo, né, do Museu do Carvão, um acervo gigante, um acervo grandioso, e ela ajudou a fazer esse resgate, a fazer até uma catalogação desse material. Inclusive esse material está muito bem guardado lá. Olha, quando a gente fez a visita lá a esse Museu do Carvão, eu pude entrar em contato com essa parte que é o arquivo, né, que é uma parte mais restrita, que nem todos os alunos puderam entrar. E era um arquivo muito bem organizado, catalogado por época. O Alessandro fez um trabalho muito legal ali, e ela junto também, que ela ajudando e colaborando ali, né? Pena que esse próximo governo que entrou logo após não deu continuidade naquele trabalho que estava sendo feito pelo Alessandro, porque ali seria um ponto de referência para a noxa região aqui em termos de história, de buscar a história, estaria tudo ali. Infelizmente não houve essa continuidade. É que infelizmente para determinados governos o que mais interessa é a garantia da lucratividade para determinados setores do empresariado. Para eles tu tem que manter, tu tem que dar condições para o lucro se manter sendo gerado. Mas voltando então ao nosso aqui já, a gente foge, é que legal quando a gente conversa com as pessoas e tem bastante assunto, porque é isso, daqui a pouco tu acaba fugindo do programa original, vai lá, dá uma volta, dá um passeio, retorna aqui, mas vamos voltar. Então nós fizemos essa visita, tá? E acabou que essa visita também foi bastante legal, né? E aí depois nós fomos para a terceira etapa. A terceira etapa do projeto foi exatamente o momento em que a gente foi para a parte prática realmente. Nós fomos para a parte prática, nós começamos a constituir as maquetes. Né? Eu primeiro dividi, né? Cada um pegou um espaço da cidade, nem todos foram contemplados inicialmente, isso é importante dizer, mas depois vão ser contemplados numa outra etapa, que a escola contribuiu para me ajudar nessa parte. E aí cada um pegou e começou o trabalho prático mesmo, ação dentro da sala de aula para constituir, e não só dentro da sala de aula, fora dela também, porque os pais se envolveram, as famílias se envolveram bastante. Trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa, eles correram atrás. Né? É importante dizer que não foram só os pais que correram atrás, eles e a família correram atrás. Né? E correram atrás e foram atrás de material e foram atrás, muitas vezes não encontrando, né? Infelizmente, às vezes, muitas coisas se perdem e a gente, né, fica chateado, mas temos que seguir em frente. E aí foram trabalhando, foi 1 ou 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos de trabalho intenso, né, para poder constituir essas maquetes. E olha, quase todas elas, mas algumas em especial ficaram extraordinárias. Né? Não vou deixar aqui de citar, tem uma maquete do esqueleto, uma maquete do próprio Sindicato dos Mineiros, que ficaram extraordinários. Claro, eu como professor valorizei todo o trabalho desenvolvido por eles. E não poderia ser diferente, né? Porque eles se dedicaram, eles se esforçaram, mas algumas digamos assim, agora fugiu a palavra, se destacaram em meio ao todo, né? E nesse meio tempo, eu e a professora Denise, a supervisora da escola, a gente verificou que alguns espaços não tinham sido contemplados, né? Até porque às vezes 2 turmas, né? São mais ou menos de 30 a 40 alunos,
Como é que foi feita essa divisão dos alunos? Pela afinidade entre eles? Foi os professores que escolheram? Como é que montaram cada time? Eu deixei eles, entre eles se organizarem, porque muitas vezes eles sabem mais, às vezes por localidade, mora 2 ou 3 moram um perto do outro. Aí facilita para eles trabalhar. Né? Então eu decidi, não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês se organizarem, tá? Dá até um pouco de liberdade, de autonomia, porque eles também têm que desenvolver autonomia. A gente não pode só ficar o tempo todo batendo adestrando, a gente tem que dar autonomia para eles tomarem decisões. E vocês se organizem em grupos de 3 a 4 pessoas, e aí, a partir do momento que vocês estiverem organizados, eu vou pegar e vou dar o patrimônio para vocês, e vocês vão atrás, vão correr e vão começar a trabalhar. Né? E aí, 2 turmas, 6º e 7º ano, eles se organizaram de grupos em 3 ou 4 pessoas, e eu dei um patrimônio para cada um. Depois a gente vai falar a respeito da escolha dos patrimônios e como foi montado então os patrimônios divididos para esse grupo, porque a gente retorna em seguidinho. Agora a gente está conversando aqui no programa de hoje com o professor Alan Bick, e esse trabalho dele foi muito importante, é um trabalho que teve uma repercussão muito grande na nossa comunidade, por isso que a gente está entrevistando ele hoje aqui. Como falou, a gente convidou toda a escola, a direção da escola também, mas infelizmente não puderam estar com a gente, então está o professor aqui, o qual a gente agradece. Retornamos em 1 minuto. Retornando então para o nosso programa de hoje, aí, conversando então com o professor Alan, o qual aí já chegamos na 2ª etapa do projeto Resgatando a Memória de Butiá, e agora ele vai contar para a gente aí a 3ª etapa, então, importantíssima para a gente, e vamos ver se a gente deixa ele contar um pouco mais da história, não interrompe tanto conforme a gente vem fazendo. Professor. Então, 3ª etapa, trabalho manual de Constituição, e foi um trabalho que a princípio, no começo, foi só o 6º e o 7º ano. Né? E eles têm muita energia, né? Muita energia. Eles têm muita... às vezes eles até se atrapalham com tanta energia. Né? E ficam afoitos para lidar com tudo isso. Às vezes é complicado. Né? Tem que ir puxando o freio. Isso, puxando o freio, aí eles até exageram e vão demais, começam, aí tu tá ali com 3 ou 4 grupos trabalhando com as maquetes, né? Eu dava, num determinado momento, lá no final do trabalho, eu permiti que eles fizessem uma parte em casa, para finalização, para retoques, mas a grande parte do trabalho foi desenvolvido dentro da escola, né? Até para eu acompanhar, até para não sobrecarregar também os pais, porque os pais também têm uma série de outras atividades profissionais e familiares, e ficar só com eles lidando com isso, não, eu tenho que assumir essa responsabilidade, e assumir, e começamos a desenvolvermos, e aí eu acompanhava o trabalho, né? A gente busca cola quente, busca cartolina, busca isopor, e pega tinta e vai aqui, vai ali, tira foto, né? Tira foto do trabalho, porque até tu tem também que depois divulgar o teu trabalho, dizer, olha, essa etapa aqui. Depois até nós constituímos todo o material, toda uma série de banners, né, que a gente constituiu para expor, né, com as etapas. E olha, corremos aqui, corre ali, e aí uma turma começa a se perder, fugir do trabalho, aí tu vai lá, voltem pro trabalho, tá fora, aí uns pegam fazem errado, tu tem que ir lá e retomar, não é assim, faz de novo, né? Aí pega o celular para ver as fotos, porque eu pedi, quando a gente fez a visita, lá na primeira etapa, eu pedi para eles fotografarem, né? Fotografarem os espaços. Eles tiraram uma infinidade de fotos, né?
inclusive fotos muito bem feitas, fotos lindas, né, que a gente separou no acervo lá, que depois a gente colocou na exposição também. Aí pega a foto às vezes, olha, ó, tá errado aqui, faz assim, né? Qual é a cor do campo lá do esqueleto? Tá assim, né? Como é que é o Clube Butiá? É verde. Aí tu vai correndo atrás disso, né? 1 mês e meio. Porque os trabalhos ficaram ricos em detalhes. Esse é o grande diferencial dessa mostra de vocês, é que os detalhes de cada peça estava, principalmente a do sindicato que a gente se ateve mais e observou, ela está perfeita. Claro que tem alguma coisinha aqui ou ali, mas claro, a gente está falando com crianças, a gente não está falando com artesãos que nasceram para fazer isso. São crianças que foram pegas de surpresa, vocês vão fazer o trabalho, e em 2, 3 meses estavam ali executando aquela tarefa. Então, mas ficou ricas em detalhes, né? E olha, eles foram criativos. E é isso que esses trabalhos, inclusive esses trabalhos com o 6º ano, funcionam muito bem. Eles adoram fazer esse tipo de trabalho manual, que vai fazer eles se movimentarem, vai fazer eles agirem. Mas existia uma disputa interna entre eles lá para ver quem é que ficava mais bonito, que para o professor, tanto faz. O importante era todos eles ficar legal. Agora, entre eles existia esse tipo de disputa, existiu esse sentimento, deu para perceber isso ou não? Olha, até que nem tanto, né? Acho que talvez assim... Era mais na solidariedade, mais se ajudar. Sim, e eles se ajudaram bastante. Tinha as próprias questões individuais de cada um, né? Eu simbolicamente defini uma premiação, ó, eu vou dar para cada um uma caixa de bombom, mas isso por si só, não, uma caixa de bombom para o 6º ano para melhor maquete, uma caixa de bombom para o 7º ano para melhor maquete, isso por si só não é um incentivo assim, meu Deus, eu vou pegar, se arrebentar por uma caixa de bombom, até não. Então assim, eles gostaram do trabalho, né? Correram atrás para fazer um trabalho bonito, né? Alguns assim a gente teve que dar uma pressão maior, né? Outros nem tanto, outros se foram por conta. E eu acredito que essas questões de competição eram mais, digamos assim, de cada um. Eu vou fazer um trabalho melhor do que o meu colega, mas isso não ficava à mostra, tá? Eles não ficavam o tempo todo dizendo, olha, eu vou fazer uma maquete melhor que a sua. Não, isso não surgiu, felizmente, porque às vezes isso atrapalha. Às vezes ele foge do assunto. E o bom é que eu gosto de frisar bem isso, porque sem os pais, sem as famílias, esse trabalho não teria acontecido, né? E muitas famílias me cobraram, será que está bem feito? Ele foi devidamente valorizado, e eu corri atrás, tá tudo muito bem feito, tá tudo lindo, né? E muitos me agradeceram, né, porque se envolveram também. Famílias que se envolveram diretamente, pais que vieram e correram atrás e foram com os filhos, andaram com os filhos pelo Butiá inteiro procurando, né, material. Então, sem as famílias, esse trabalho não teria se tornado o que se tornou. E depois, né, eu até estava comentando no bloco anterior que eu e a professora Denise, a supervisora, constatamos que alguns espaços não iam ser contemplados, até porque eram 2 turmas relativamente pequenas e aí era muito espaço para pouca gente, né? E aí ela teve uma ideia, ela pegou os espaços e aí pegou as turmas de 1º a 5º ano da escola, né? E aí para aí as outras turmas da escola foram envolvidas no trabalho e ficou algo lindo, porque as outras professoras tão qualificadas, ou até mais do que eu, né? Compraram a ideia e foram atrás. Elas até disseram, olha, se nós tivéssemos entrado no projeto antes, né, teria ficado muito melhor, mas eu disse para ela, olha, já ficou lindo, né? Já ficou legal. Existe a perspectiva do ano que vem repetir esse tipo de projeto com algumas outras entidades, algumas outras... Olha, a ideia, eu não sei se eu vou fazer o mesmíssimo projeto, né? Até porque tu tem que alterar, tu tem que modificar. Né? Pode ampliar, em vez de Butiá a região, e aí pega o museu, pega a usina de São Jerônimo, tem a usina de Xavier, que está desativada, tem a própria mina que está funcionando hoje, que daqui a pouco consegue uma licença para entrar lá dentro. Sei lá, tem alguma sugestão, né? Eu tenho o próprio Leão 2.
está lá. Então seria, em vez de multiar só a cidade, ampliar. É uma ideia, né? É uma ideia boa e sabe uma outra coisa que eu também gostaria de fazer com eles? Era que eles entrevistassem, né? Isso eu não pude fazer porque aí ia ficar uma coisa demais até para um período. Eu tinha um determinado tempo que eu estabeleci para cumprir o projeto, até porque se ficasse longo demais e daqui a pouco ele poderia se perder. Né? Se torna cansativo. Se torna cansativo para eles. Perde a motivação. Mas no futuro, né, eu quero talvez fazer com que eles possam conversar com pessoas que fizeram parte da história dos patrimônios, né? Para que eles possam entrar em contato direto com as pessoas que vivenciaram e têm memórias daquele espaço. Isso é importante, até porque eles vão conhecer essas pessoas, vão conhecer as histórias. Está à disposição, o Sindicato Mineiro aqui está à disposição para fazer esse trabalho. De repente, fazer uma parceria aí. Olha, eu acho que essas parcerias são necessárias. A comunidade ela tem que começar a se unir, né? Começar a se articular para que a gente possa trazer essa memória, resgatar ela e manter conosco para que a gente possa até melhorar o nosso presente, né? É legal quando a gente vê nas gincanas, principalmente nas gincanas, aí quando aparece esse tipo de trabalho. E a gente tem aqui em Butiá um carrinho de mineiro, feito pelo pessoal de uma equipe de gincana. Ganhamos 2 carrinhos usados na gincana e depois um carrinho está aqui, que a gente usa como tribuna, e um outro está lá encharcado, na subsede do Sindicato Mineiro, encharcado, está lá com amostra, lá com lanternas, lampiões, algumas coisas que a gente ganhou lá, que está lá numa amostra, porque os mineiros usavam embaixo da mina e encharqueados, em cima, num carrinho de mina. Quer dizer, então a gente via e gostava do carnaval, surge isso também, algumas coisas disso, como aqui o Teatro teve a Estrela Cadente, fez uma homenagem para o Sindicato Mineiro muito bonita, nos 73 anos do sindicato. Quando o sindicato fez 73 anos, a gente foi homenageado pela escola Estrela Cadente da Baixada. Então são coisas que vêm e enriquecem, né? E contribuem para a nossa história, porque é um resgate daquilo que a gente faz. Mas a gente retorna em 1 minuto, contando então aí a conclusão, a parte final, já que a gente vai para o 4º bloco então do nosso programa de hoje. Retornando então agora para a nossa 4ª etapa do nosso programa e a conversa continua com o nosso professor Alain Bic aí, que está nos contando então a respeito desse projeto da Escola Venceslau Braz e que foi muito bem desenvolvido. Agora a gente vai para a conclusão então desse projeto e a pergunta é: a repercussão desse projeto junto à nossa comunidade foi muito positiva. Projeto futuro, alguma coisa para o futuro baseado nesse aí? Qual a possibilidade, professor? Como eu te disse, eu acho que... Primeiro concluindo, né? Não. Que estava uma coisa interligada. Não, assim, ó, falando da finalização do projeto. Aí, início de junho, né, nós começamos a finalizar as maquetes e as professoras também de 1º a 5º ano começaram a finalizar seus trabalhos também em relação aos outros espaços, inclusive elas fizeram visitações. A professora Cirlei do 4º ano ela visitou o Clube Butiá, a professora Carla do 1º ano visitou Mauá, né? E eles fizeram trabalhos maravilhosos e aí nós fomos para montar a exposição, né? E contamos aí com um auxílio em todas as etapas do projeto. Eu tive ao meu lado o coordenador da cultura, o Wagner, que me ajudou, Vaguinho, que me ajudou conseguindo ônibus para a gente fazer a visitação, né? Conseguiu o ônibus também para nós irmos no Museu do Carvão, né? E disponibilizou o espaço cultural para a exposição, né? Então, sem o auxílio dele, da prefeitura, não teria ocorrido, né? Porque a gente precisa de parceiros, né? E aí, 19 de junho foi a exposição, né? Ficou muito linda,
a escola se envolveu e a escola também divulgou, né? Não foi só o professor Alain lá no seu Facebook divulgando, não, a escola, professoras compartilharam. Os pais dos alunos, a gente teve aqui sendo convidado pelos pais de um dos alunos e que trouxeram foto, ó, ficou legal, ficou bonita, e convidando a gente, chamando a gente para ir lá. E a gente começou, organizamos, e aí até me lembro que um dia antes, no dia 18, uma terça-feira, eu estava voltando de Pantano, porque eu também trabalho lá, né? E eu passei ali para ver como tinha terminado, porque o espaço cultural fica aberto à noite, e aí eu vou dar uma passadinha ali. Aí entrei para olhar, estava montada a exposição, estava lindo. E aí a gente fica pensando assim, bah, isso foi um trabalho iniciado pela minha pessoa, né? Eu não posso... Teve a ação e trabalho de uma série de outros profissionais da escola, mas é um trabalho que iniciou por mim, né? E ter essa finalização... É uma semente plantada e germinada. Uma semente plantada e germinada, não só através de todo aquele material físico, né? Mas também uma semente plantada na cabeça de cada um. Daqui a pouco, não digo todos, mas eu digo que um deles, 2, 3 talvez, vão pensar, olha, é importante valorizar o patrimônio histórico, é importante valorizar. E a partir do momento que eles começam a ter essa ideia, eles começam assim, bah, eu tenho que valorizar a minha cidade, né? Então, a exposição em si foi um sucesso, né? Nós conseguimos manter ela do dia 19 ao dia 26 de junho, ali no Espaço Cultural. Muitas escolas visitaram, né? Vocês visitaram, outras pessoas da comunidade, a professora Truda, que é uma pessoa que eu acredito ser uma das figuras, né, da área da história mais importantes da nossa região, visitou. Ela é uma história da nossa história. É uma história da nossa história, né? E ela visitou e achou muito legal, muito bacana, e eu fiquei muito feliz, né? Porque ela fez um livro para resgatar também, e foi um dos livros pioneiros aí na nossa cidade, e pô, uma pessoa como ela fazer esse comentário positivo sobre o meu trabalho, eu fiquei extremamente feliz com isso, né? E aí nós conseguimos, enfim, chamar a atenção da comunidade. Tinha um livro para a gente assinar, chegou a contabilizar quantas pessoas passaram nesses dias de... Foi mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. E isso, né, para uma exposição de história, né, dentro de... feita por alunos, olha, esse é um número muito grande, ao meu ver, é um número substancial, né? E olha, eu não esperava, como eu disse, eu não esperava que a comunidade abraçasse o projeto, e abraçou, né? Muitas professoras de outras escolas, elas, ao longo dos dias de exposição, elas postaram fotos. Foi uma coisa, foi aquele conversinha de pé de ouvido que mais funcionou, porque a gente ouviu e recebeu ligação, ó, tu já foi lá, tu já viu, e a gente já tinha ido, foi eu e o Roni lá, e a gente recebia a ligação aqui de escola, tá, tu já foi lá olhar, tá bonito, é o teu sindicato que tá lá, tá? Vamos lá, a gente já foi lá. E a gente divulgou também, inclusive no Facebook, até para mostrar que a gente tinha ido lá, porque era muita cobrança, que a gente fosse para conhecer. Quer dizer, então isso é importante, quando mexeu realmente com a gama da nossa comunidade, com a gama da nossa sociedade, porque as maquetes que estavam lá eram bonitas e a nossa estava chamando a atenção, e eles estavam preocupados se a gente tinha ido ou não ver. E sendo que a gente, quando o pai de um dos alunos esteve aqui pedindo para tirar fotografia e explicou o porquê, né? Não, fica à vontade. Aí abrimos as pernas para eles, foram conhecer o sindicato por dentro, por fora, tiraram foto de cima, de tudo. Então a gente já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Não sabia que ia ficar na perfeição que ficou. Não, quando eu acompanhei o projeto, acompanhei o trabalho dos gurias, né, que fizeram a maquete, o Luiz Mário e o Raikkonen fizeram a maquete do Sindicatos Mineiros, e olha, eu acompanhei todo o trabalho, e quando ele começou a ganhar o formato do sindicato, eles foram precisos, detalhistas, eles correram atrás, como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir esse desenho, os desenhos da parede do sindicato, as pinhas para fazer o telhado,
tudo isso, olha, foi de uma... As logomarcas que tem ali na frente, eles tiveram uma preocupação, vieram, tiraram, não gostaram, vieram, tiraram fotografia de novo, tiraram umas 3 ou 4 vezes fotografia, para poder colocar tal qual está ali na frente. Né? E olha, tu vê, isso para mim demonstra interesse, demonstra que eles têm vontade, eles estão envolvidos com o trabalho. E que abraçaram a ideia. E abraçaram a ideia. Isso é fundamental. E como eles, houveram muitos outros que abraçaram a ideia e trabalharam junto. Né? Teve um trabalho sobre o campo do Brasil que eles compraram grama artificial para colocar. Essa grama sintética, eles compraram grama sintética para colocar na maquete. Para fazer o tapete. Para fazer o tapete. E aí a maquete de esqueleto, ficou de uma perfeição que eu fiquei boca aberta. Eu olhava aquela maquete assim, e aí tu vê a foto do esqueleto, tu vê as imagens do esqueleto, e tá perfeito, sabe? Trave por trave, ponto por ponto, né? Foi de uma qualidade, de uma criatividade sem tamanho. E eles não colocaram nada mais e nada menos, eles colocaram exatamente o que está ali, né? Inclusive aqui a gente olhando a do sindicato, que as pessoas depois vão estar podendo olhar as imagens, existe uma caixa d'água aqui. Inclusive essa caixa d'água eles colocaram, fizeram toda a parte de trás aqui. A parte da dentista que tem aqui, o prédio da dentista que está aqui. E o importante, né? Cada detalhe, ali está plenário 2 escrito na parede, pode olhar lá, tá, plenário 2, entrada do plenário 2. Carbodomo na porta da dentista, todos os detalhes perfeitos. A divisão entre a Associação dos Mineiros e o sindicato, que uma parte é verde e a outra é branca, está exato. Então eles fizeram exatamente o que está ali na rua, que só quem chegar ali na rua e olhar a foto do sindicato e olhar a maquete aqui está perfeita. Então, olha, e eu fiquei muito feliz com isso. 1 minuto para a tua conclusão nesse bloco, depois, claro, a gente vai ver para o último bloco. Tá, então assim, o que eu tirei desse trabalho? Ao final de tudo, eu fiquei muito satisfeito com ele, muito satisfeito. Eu cheguei ao final dele e foi 2 ou 3 meses de trabalho, né? Não é pouco, a gente envolve a escola. Fiquei muito satisfeito, pretendo ampliá-lo, pretendo continuar ele com o ano que vem, não sei ainda como vou fazer. Qual o formato? Qual o formato, né? Talvez, por que não ampliar e pegar outros espaços da região carbonífera, ou mesmo fazer entrevistas, né, com pessoas da comunidade envolvidas com a história da região e a história do Butiá. E isso tem que ser feito. Acho que é essencial que esses trabalhos eles possam ser uma constante e não uma exceção. Tá certo. Retornamos em 1 minuto. Tá certo. Retornando então para o nosso programa de hoje, conversando com o professor Alan Bic aqui a respeito desse projeto da Escola Venceslau Gás, ao qual já aproveito a oportunidade aqui nesse último bloco de agradecer. Primeiro, a nossa entidade fazer parte do projeto desse importante desse, agradecer a iniciativa do professor de ter tido essa iniciativa de fazer esse projeto aqui para a nossa região e para a nossa cidade. É importante, é fundamental, o resgate da nossa história, a direção da escola, que abraçou a ideia, porque ninguém consegue desenvolver um projeto sozinho, se não tiver a direção por trás, dando uma sustentação, com certeza não chegaria ao sucesso que teve. E fica aí agora, então, o que o Alan pretende daqui para frente? Quais os projetos do Alan daqui para frente e de que forma pretende desenvolver isso? Olha, eu tinha, lá na minha juventude, na minha adolescência, né, vou botar assim que é melhor, um projeto que eu queria fazer alguma coisa que fosse de significância para o mundo, né? Ou que eu fosse... É o sonho de todo jovem, fazer a diferença em alguma coisa. Fazer a diferença e ser alguém que realmente tenha valor, né, para uma comunidade, para uma cidade. E aí eu pensava naquela época que eu tinha que fazer algo grande, eu tinha que fazer algo importante, eu tinha que fazer algo que mudasse o mundo. E aí tu tem aquelas ideias de mudar o mundo, de mudar, transformar a coisa, melhorar, né?
Mas aí com o tempo tu vai amadurecendo e tu vai percebendo que tu pode fazer coisas que provavelmente não vão ser tão grandes assim, né? Mas que vão ter um significado, uma importância muito grande, tá? Eu pensava lá na minha adolescência que eu tinha que ir para Porto Alegre, que lá ia fazer a diferença, lá ia ser importante, lá ia né, ter significado. E aí eu comecei a perceber com o tempo, não, eu posso fazer a diferença aqui mesmo no Butiá, na minha comunidade, na minha cidade. Para a minha comunidade. Né, para a minha comunidade, né? Também isso. E eu tenho essa ideia, né, tenho esse norte, né, de nos próximos anos, enquanto eu estiver trabalhando na educação ou mesmo depois, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, eu gosto de trabalhar com educação e pretendo lutar pela educação. Acho que a luta pela educação ela se dá dentro e fora da escola, e eu quero continuar, né? Minha ideia é continuar sendo professor, né? Claro que eu quero me qualificar, eu quero talvez um dia tentar ter algum projeto de trabalhar em uma universidade, por que não, né? Mas eu nunca quero perder o contato com a base, né? Com a educação básica, com a escola pública e com a minha comunidade, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu acredito assim que eu posso alçar voos maiores daqui a pouco, mas eu acho que eu não posso perder esse contato com o meio em que eu vivo, o meio em que eu estou inserido. Porque a minha ideia, o meu projeto principal é ajudar a melhorar o meu município. E tem um dito popular que diz que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai, né? E nós precisamos então, isso é importante, né? Nós precisamos saber de onde nós viemos. E esse é um dos objetivos do projeto. É que as crianças soubessem de onde elas vieram. Quem foram as pessoas que construíram esse município. Quais são os patrimônios históricos desse município. Porque se elas não conhecerem esses espaços, como é que elas vão valorizar? Né? Então essa é a minha ideia, que ao longo da minha trajetória, nos próximos anos, até o final da minha vida, né, eu possa ajudar a comunidade butiaense, os jovens da comunidade butiaense, a darem um valor maior para a sua história. Hoje o nosso país enfrenta uma dificuldade muito grande na questão da valorização dos profissionais, e principalmente dois profissionais que eu acho que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer comunidade, porque não existe uma pessoa no mundo que consiga um doutorado ou alguma coisa que não passe pela mão dos professores. Tem que passar pela mão do professor, de uma professora, para poder chegar a algum lugar. E o outro segmento que para mim também eu acho que é uma desvalorização muito grande, inclusive proposital, é a área da saúde. Então são dois pontos assim que para mim eu acho que a gente teria que dar uma sacudida na nossa comunidade brasileira, no nosso povo brasileiro, na questão da valorização dessas pessoas. E agora a gente está passando por um momento conturbado e eu via recentemente na televisão os alunos de escola universitária em Porto Alegre, em faculdade de Porto Alegre, fazendo uma luta em defesa da não retirada de recursos das universidades. Como é que tu encara isso? Como é que tu vê isso? Eu acredito que... É a juventude na rua, a gurizada na rua, brigando pelo futuro deles. Eu acredito assim, acredito que esses contingenciamentos, né, não são ocasionais. Eles têm um propósito. Eles têm o norte. Eles têm o norte. Eu acredito que há um interesse claro e objetivo de privatizar a educação, e não só a educação, a saúde também. Né? O nosso sistema, tu falou da saúde, o nosso sistema público de saúde, ele pode ter dificuldades de gerenciamento, talvez. Né? E tem. Só que são questões de gerenciamento, não são questões de princípio. Porque, em princípio, ele ajuda e ele é um dos melhores que tem no mundo. Só que, por causa do contingenciamento de recursos, ele acaba sendo precarizado e acaba não conseguindo atender tanto quanto deveria. Né? É a mesma situação da Previdência Social, que o recurso praticamente sai do mesmo lugar, ou seja, da Seguridade Social.
que banca o SUS, que também banca parte da Previdência Social. Então, existe um interesse em privatizar esses três setores, a educação, saúde e a Previdência. E quem está cuidando disso hoje a nível do país é uma única pessoa que é ligada nos três povos, quer dizer, ela faz a ponte entre os três, Paulo Guedes. E ele é uma pessoa ligada ao mercado financeiro, né? Inclusive, pessoa que tem muito interesse na privatização da Previdência, porque ele trabalha com fundos de pensão, ele tem origem, ele tem negócios nos fundos de pensão, e a capitalização, por exemplo, que é um dos projetos que era... Não passou, né? Não passou, que bom, era que os fundos da Previdência fossem, digamos assim, gerenciados pelo sistema financeiro. E quem ganharia muito com isso? Ele como empresário do setor. Né? Então, eu acredito que há um interesse claro, como tu disse, na privatização da educação, da saúde e da saúde e da Previdência. Né? E isso é um problema, porque misturar saúde, educação e Previdência com o mercado nem sempre é a melhor escolha. Porque e a gente esquece uma outra coisa que é fundamental também, que é a assistência social, né? Assistência social. Que está no link da Previdência, e que muitas vezes as pessoas só falam, nas aposentadorias. Tá, mas é aquelas pessoas que vivem na rua, que estão aí em situação crítica, e que se não tiver uma Previdência Social forte para bancar e para ajudar, essas pessoas vão vir para essa gente e não tem como sair mais. Não vão ter como sair mais, então é bem complicado. Eu acho que é bom a gente começar nessas escolas, a escola também lá, fazer essa provocação. Que para mudar essa mentalidade que o nosso país enfrenta hoje, é lá, dentro da sala de aula, mostrando a realidade daquilo que a gente já foi no passado, o que a gente é hoje e o futuro que nos espera. A gente vai ter 2 ou 3 caminhos e tem que ser mostrado. Depois o povo que escolha qual caminho que quiser. Mas é importante abrir esse leque. Eu acredito que a educação, o educador, ele deve trabalhar para a formação integral do aluno. Não só aluno, mas do ser humano, né? Muito se defende a formação para o mercado de trabalho, eu não questiono isso. Até porque tu tem que formar um indivíduo e que ele possa escolher uma profissão, que ele possa ter uma qualificação, mas não deve ficar só nisso, né? Tu deve formar um indivíduo na sua integralidade. E se tu privatiza também a educação, talvez essa parte da integralidade se perca. Se pega no caminho. Temos 1 minuto para todos despedir. Agradeço o espaço, né? Eu acredito que esses espaços são essenciais para o meu trabalho, para o trabalho de muitos outros colegas, né, na minha área. Nós temos um interesse claro em ajudar a melhorar a comunidade, ajudar a melhorar o país, ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Nós temos um conhecimento que traz experiência e que pode ajudar nisso, então esses projetos que nós desenvolvemos, eles têm esse interesse e eles, através desses espaços, a gente pode divulgar, a gente pode mostrar para as pessoas que isso tem significado, isso tem importância. Então eu agradeço demais, sou parceiro do sindicato, né? Estamos aí juntos e vamos trabalhar para ajudar a melhorar essa cidade que é nossa, né? Que a gente vive nela, né? Tá certo. Obrigado então ao professor Alain Bica, que esteve aqui participando junto com a gente. Nós retornamos no próximo sábado então com outra pessoa, uma outra entrevista, mas no próximo sábado agora o nosso programa Momento Sindical com o professor Alain Bica.